Olá, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa disciplina falando sobre o Programa de Benefícios Corporativo, PBC, sob a perspectiva das organizações empresariais. Quando a gente fala em benefícios corporativos, em programa de benefícios corporativos, nós temos que pensar em gestão. Então, os programas de benefício corporativo, você que está me ouvindo nesta aula, nesta videoaula, tem que internalizar isso. Esses programas, essas cestas de benefícios, não podem ser concebidas de forma aleatória, não podem ser concebidas de forma paternalista, tem que ser muito bem administrados. E aí a gente fala em administração, em gestão, nós temos que pensar em planejamento, nós temos que pensar na execução, no acompanhamento, que é a avaliação, e nos ajustes que são necessários. No planejamento, inclusive, de ouvir o colaborador interno e saber o que ele quer, do que ele precisa, que benefícios vão de fato ao encontro das suas expectativas. A execução, a escolha dos parceiros que vão executar esses benefícios tem que ser muito criteriosa, porque um parceiro ruim, negativo, é um tiro no pé. Um serviço de qualidade questionável pode ter um impacto negativo. Então, tem que realmente acontecer uma gestão, fazer com que as despesas incorridas pela empresa na concessão desses benefícios se transformem num investimento, porque vai ter um retorno de imagem, de satisfação, de qualidade, de bem-estar do colaborador. Assim, a empresa vai, de fato, ter uma gestão compatível, fazendo com que cada real gasto tenha efetivamente e afetivamente um retorno na construção desse relacionamento entre a empresa e os seus colaboradores, e fazendo com que estes colaboradores estejam muito mais estimulados, mais engajados, essa é a expressão correta, e disponíveis, colaborativos, para fazer com que a empresa possa atingir objetivos e metas e ser sustentável no segmento em que ela atua. Então, na visão do Antônio de Lima Ribeiro, no olhar, com a experiência que ele tem de consultor, de autor de livros, ele elenca 8 itens que se comunicam entre si. Há uma conexão muito grande, vocês vão ver ao longo da minha explanação. Quando eu estou falando em um item, é como se eu estivesse falando nos subsequentes ou nos anteriores. Há uma conexão muito grande. E dessa forma, se a empresa fizer essa gestão adequada, ela vai estar atingindo, né, o target, atingindo de forma positiva o colaborador interno e suas respectivas famílias. Muito bem. O primeiro item elencado pelo Antônio Lima Ribeiro é a qualidade de vida para os empregados e suas famílias. Eu sempre questiono essa expressão empregados, porque eu acho que não se aplica mais à moderna gestão de pessoas. A gente fala sobre colaboradores. São pessoas que estão dentro da organização e que têm uma interação com essa organização e vão dar o seu melhor, né? Estão colaborando para que a empresa atinja seus objetivos e metas. Então, vejam só, se essa cesta de benefícios, que pode ser um bem, um serviço, uma facilidade, uma regalia, imaginem vocês a questão da flexibilidade de horário de trabalho, de tal maneira que o colaborador possa sair mais tranquilo de casa e deixar o filho no colégio e chegar na empresa com tranquilidade, sem estresse, e aí sim ele vai começar a trabalhar. Então, uma facilidade pode elevar a qualidade de vida, o bem-estar do colaborador. E se essas facilidades, esses bens, esses serviços, se esses benefícios atingem também o restante da família, mais impactante eles se tornam.
se atinge o cônjuge, os filhos, os pais na condição de dependentes. Então, quanto mais pessoas forem atingidas positivamente por essa cesta de benefício corporativo, obviamente maior vai ser o impacto. O item seguinte nós falamos na videoaula anterior, né? Quando a gente estava falando sobre os limites da concessão de um benefício corporativo, nós falamos que o Estado tem um papel fundamental, relevante na sociedade, e do ponto de vista conceitual, da concepção de Estado, nenhum ente deveria substituir o Estado. Mas a gente sabe que no caso brasileiro, e em muitos países também, o Brasil não é a única exceção. Mas a gente sabe, né, que os serviços públicos no Brasil são de péssima qualidade, são duvidosos. E o Estado, que é concebido pela finalidade social, no caso brasileiro, todos os serviços são deficitários. Eu poderia falar sobre vários, mas eu vou me ater à questão da saúde. Você que está me assistindo, que está me ouvindo nesse momento, qual é a sua percepção? Qual é a sua visão sobre o serviço de saúde praticado no Brasil? Estou falando de serviço de saúde pública, de educação. Até há pouco tempo, na Rede Globo de televisão, e eu não tenho nenhuma relação com a Globo, ou com nenhuma outra emissora, mas tinha um programa que eu assistia com uma certa regularidade, para entender realmente essa questão da realidade brasileira. Era uma série que retratava a situação caótica de um hospital público na periferia do Rio de Janeiro. Um hospital que se localizava próximo a uma favela e constantemente adentravam lá pacientes acometidos de violência, de criminalidade, com facadas, tiros. E a demanda era tão expressiva, tão significativa nos plantões, que os pacientes muitas vezes eram atendidos em macas, pelos corredores. E faltavam equipamentos, né? Equipamento de intubação, que está muito em moda no momento, equipamentos de radiologia quebrados. Isso porque grande parte do dinheiro público que é destinado para a saúde pública não chega efetivamente ao seu destino. Há muitos anos atrás eu vi um artigo, eu nem me lembro mais quem foi o autor, que dizia que a Organização Mundial de Saúde havia feito um levantamento e constatado que menos de 60% dos recursos destinados aqui no Brasil para a saúde pública chegavam efetivamente ao seu lugar de destino. Ou seja, havia descaminhos pelo meio, né? Corrupção, desvio de dinheiro. E, obviamente, que isso vai refletir na qualidade do serviço. Então, qual é a realidade dos hospitais no Brasil hoje? Profissionais sobrecarregados. Né? Isso é médico, enfermeiro, fisioterapeuta, radiologista, enfim, nutricionista. Então, as pessoas trabalham por amor à profissão, muitas vezes com salários atrasados, em condições absolutamente inadequadas. Então, não são os profissionais que são ruins, é a estrutura que é caótica, que é carcomida, deficitária. E diante dessa realidade, quem tem um plano de saúde privado concedido por uma organização empresarial, numa cesta de benefício corporativo, está numa situação muito melhor. Então passa a ser um benefício absolutamente impactante. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo já deve ter tido essa experiência. Quando a gente chega num consultório médico para ser atendido, que pega lá o númerozinho da fila, né? E quando a gente é chamado, a primeira coisa que a atendente pergunta é: qual é o seu plano de saúde? Então, ter um plano de saúde no Brasil, nos dias atuais, obviamente que não deixa de ser uma certa tranquilidade. É um benefício extremamente impactante. Muito bem. Manter a empresa competitiva é o item de número 3. Claro,
Não tem nenhuma dúvida. A gente sabe que a competitividade de uma empresa, a sustentabilidade dela, no segmento em que ela atua, tem vários fatores permeando, né, se conectando. A boa gestão, aquela gestão que tem um olhar muito forte para fora da empresa, que identifique as coisas que estão passando lá fora, né, as grandes transformações do ponto de vista da economia, da tecnologia, das estratégias dos concorrentes que são cada vez mais agressivos, né, das mudanças da legislação, dos aspectos ambientais, sociais, tudo isso, né, são fatores exógenos, externos à organização e que vão, de alguma forma, impactar dentro da organização. Então, a empresa precisa ser bem administrada, né? Lá fora estão as ameaças, mas estão também as oportunidades. E internamente estão os pontos fracos e os pontos fortes. A empresa precisa ter internamente tecnologia, uma estrutura adequada, capital financeiro, né? Enfim, tudo isso é importante, mas precisa ter fundamentalmente. É um dos fatores mais determinantes para a sustentabilidade de uma organização, é ter uma equipe de excelência, um time competitivo, de alta performance, que faça a diferença. Então, são profissionais, colaboradores internos capacitados, qualificados, antenados com os objetivos e metas organizacionais, que também estejam engajados com os objetivos, com as metas, com a missão de negócio, com a visão institucional de uma organização. E para isso, eles precisam ser bem cuidados. A comunicação interna é fundamental, os programas de incentivo, programas de capacitação e treinamento e os benefícios corporativos impactantes que estimulam as pessoas, que causam bem-estar, né? Que mexam com o emocional, que façam com que o colaborador se sinta agradecido à corporação por oferecer aquele benefício. Pois muito bem. Atrair e reter os melhores profissionais. Claro, quando alguém está fora e tem uma perspectiva de trabalhar numa empresa, ele certamente vai imaginar. Qual a imagem da empresa? É uma empresa que é sólida, que tem estabilidade, que proporciona crescimento, que tem um clima organizacional bom, que oferece um salário razoável, que tem uma cesta de benefícios impactante. Então, os benefícios servem tanto para atrair quem está fora, como para manter um profissional dentro da organização. Às vezes, ele recebe uma proposta de salário muito melhor para trabalhar em outra organização, mas ele prefere ficar naquela organização porque ele tem perspectiva de crescimento, porque o seu trabalho é reconhecido, porque ele tem benefícios impactantes. Motivar o pessoal a elevar, né, a produtividade, a ter uma satisfação no ambiente de trabalho, é o tal do clima organizacional. E o que é o clima organizacional? É a relação dos colaboradores com a empresa. É a relação da empresa com o colaborador. É o colaborador ter uma identificação com a empresa. É a percepção dele em relação a como ele é cuidado pela empresa. É uma fotografia do momento. E um clima organizacional favorável estimula a produtividade e a qualidade de vida das pessoas. É cumprir finalidades sociais, é lógico. Se os benefícios elevam a qualidade, o bem-estar dos colaboradores e da sua família, tem uma finalidade social. A gente sabe que as empresas têm uma finalidade econômica, de gerar bens e serviços que são apropriados pela sociedade, de gerar riquezas, mas tem também uma finalidade social. E com isso, obviamente, vai reduzir faltas, entradas tardias, saída antecipada, né? Que são muito comuns quando o colaborador não está engajado, quando ele não tem afetividade pela empresa, quando ele não tem afinidade, né? E essa relação distorcida, opressiva, termina gerando doenças no colaborador, doenças oportunistas como o estresse, que são nocivas ao trabalhador e geram prejuízo para a empresa também, do ponto de vista econômico e judicial.